Tan, tan, tan. Como é que é, bichos? Como é que é, cozioso? Está tudo, esse? Todos morrer com Hugo van der Ding. Posso pôr o play? Por favor. Mistério. Fam, 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 fam. Cabaré, desculpem. É pantera cor-de-rosa? Tum, Pantera que sofria de rosácea. É verdade. tum, tará, tará, turum, 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 turum. Pois é, neste dia estávamos em 2009 e morri em Cascais, of all places. Opa! Eu ter morrido em Carcavelos, na parede, Caxias. Caxias. Mas não, morreu em Cascais. Aos 83 anos. Tão novo, tão novo. Ainda usava penico. No vestido, Pois é, usava mas já mesmo usava. na cabeça. Falamos do apresentador de televisão Vasco Granja. O nosso Vasquinho, olha, nosso colega, por acaso, nasceu em 1925 em Lisboa e tem uma vida muito curiosa. Aliás, a vida dele toda é muito curiosa. Com 15 anos, foi trabalhar para os armazéns do Chiado. Portanto, estamos ali em 1940, não é? Isso é incrível. Faz favor, minha senhora, quer uma luva, não é? Tem isto, tem esse. Tem verde. Eu não trabalho aqui, está bem, mas não foi isso que lhe perguntei. Mais tarde, ele vai, durante 16 anos, a profissão dele é vender lotarias também ali na Baixa. Numa Vai ser casa. incrível. Até que, no final dos anos 50, o Vasco Granja arranjou um emprego a trabalhar numa editora na Arcádia e depois na livraria Bertrand, é onde ele vai trabalhar o resto da vida até se reformar nos 90. Durante 30 anos trabalhou na Bertrand. Fazia o quê? Coordenação editorial, depois também fez revisão de livros e vai ser amigo de toda a gente do meio literário e editorial ali do país, aqueles que se juntavam no Café Gelo e esses cafés da Baixa. Era amigo de toda a gente, é uma figura ali. E depois vai-se apaixonar pelo cinema e vai ser membro de uma coisa chamada o Cineclube Imagem. Que nome Era tão incrível. Destes primeiros cineclubistas portugueses que traziam filmes e faziam estas coisas. Ele vai participar no primeiro festival de animação, porque ele apaixona-se logo pelo cinema de animação, ainda em 1960, um festival, o primeiro do mundo, fora de Portugal, claro, e vai acabar por ser o grande divulgador da banda desenhada em Portugal. Ele dirigiu, através da Bertrand, a versão portuguesa da revista Tintim, que foi cá publicada de 68 a 82, que publicava não só o Tintim, também publicava as histórias do Spirou, do Corto Maltese, é quem traz todos esses heróis incríveis para Portugal. Era a revista chamada dos jovens dos 7 aos 77 anos, mas não foi nem por sombras a primeira revista de banda desenhada portuguesa, nem sequer a primeira a publicar por cá o Tintim. A primeira que se considera a primeira banda desenhada, ou pelo menos a primeira história sequencial conhecida em Portugal, são os painéis de azulejo de um padrão chamado O Senhor Roubado, em Lisboa, perto da Casa de Carris, daí que dá o nome Certo, à à Senhor zona, Roubado, sim. que é uma história incrível. É um monumento de 1744 que conta em 12 painéis o roubo. Incrível. No fundo, é uma banda desenhada. Conta o... É de azeite, não é? O que é? Não, é um roubo, que é um tipo, até temos o nome dele, António Ferreira, que em 1671 entrou na Igreja Matriz de Odivelas e roubou tudo e mais alguma coisa. O altar-mor, roubou as imagens de Nossa Senhora, as roupas do Menino Jesus, que às vezes eram dobradas a ouro e tudo, roubou uma data de paramentos, roubou uma data de coisas. Vender tudo no LX. Sim. E então ele escondeu-as no caniçal, onde eram umas canas, não é? Onde hoje está precisamente este monumento. pois Eu acho que ninguém em incrível. Lisboa conhece, mas vale a pena ir ver. Se o homem meter as coisas num saco. Foi apanhado, não sei se lá está o resto da história. Mas isso é incrível, Isto é era por isso que se chama incrível. Senhor Roubado. Foi roubado a Eu igreja julgava que era toda. azeite só de uma igreja qualquer. Não, Tinha ficado com azeite na cabeça, não sei que estupidez. Não. Então está lá, são 12 Tudo. painéis do Senhor monumento. roubado é para ser à grande também. Claro, foi os paramentos todos, a roupa de Menino Jesus. Agora, isto é incrível, não é? Vale a pena ir visitar isto, por isso se chama Senhor Roubado. E está lá, é uma banda desenhada, a dizer lá o António Por Ferreira. isso é que está sempre imenso trânsito por sim. lá. É, Senhor o Roubado. pessoal Está tudo a ver. está a ver, não é? Está tudo a ver. Tudo a Ele ver. assim, é o coisa assim escondido. Agora, é também impossível, um bocadinho mais à frente, falar de Rafael Bordal Pinheiro, claro, a sua revista Lanterna Mágica, e aquele que é o primeiro herói de banda desenhada portuguesa, em boa verdade, que é o Zé Povinho, se pensarmos nele nessa maneira. Depois aparece também as aventuras de Kim Manecas e o seu cão piloto do Stuart Carvalhais, isto tudo ainda nos fins do século XIX, princípios do século XX, e depois aparecem outras revistas, o Papagaio, a Mosquita, isto nos anos 30, revistas que publicavam
bandas desenhadas estrangeiras e também algumas já princípios de português, o Caldeira Andante. Até a Mocidade Portuguesa teve uma revista chamada Camarada. Por falar em Camarada e em Mocidade Portuguesa, claro que o Vasco Granja teve problemas seríssimos com a ditadura. Ele depois até... Foi mais o causa do que efeito que causa. Ele vai se filiar ou ser muito próximo do Partido Comunista, não sei se era filiado ou não, da clandestinidade, também se calhar por ter sido preso mais do que ser preso porque as suas atividades como cineclubista que chamaram a atenção da PIDE. Ele é preso primeiro 6 meses e depois volta a reincidir e é preso 1 ano e meio. Esteve 1 ano e meio em Caxias, o Vasco Granja. Porquê? Porque eles descobriram que ele organizava as sessões lá do cineclube e pegava no dinheiro e oferecia para o apoio à resistência comunista, para as pessoas lá viverem, não sei o quê. Ora, teve preso 1 ano e meio, é muito tempo, caraças, Não é? da vida dele. Depois é já depois de 74 que ele se torna uma presença regular na RTP, até 1990. São 16 anos, parece que foram Incrível. 160, Pois não é é. verdade? Ele apresentou mais de 1000 episódios sobre banda desenhada e sobre desenhos animados. Foram 14 anos, não é? Lá está a fazer 16 anos. 3 programas. Cinema de animação, que durou 2 anos, 74 a 76. Depois Os Mestres da Animação, que vai até 84. E Imagens e Imagens, que é aquele que a nossa geração se lembra mais, de 85 a 88. Em comum, todos começavam com a mesma frase: Olá, amiguinhos, que era como ele começava Pois é. os seus programas. Foi ele que mostrou filmes de animação como o Yellow Submarine dos Beatles, que estreou cá neste programa dele. Depois os desenhos animados do Bugs Bunny, do Mickey, do Tom e Jerry, Thomas Sherry. da Pantera Cor-de-Rosa, claro. Aliás, ele, como foi o primeiro, acho que há um miúdo um dia o trata por o pai da Pantera. Este é o pai da Pantera Cor-de-Rosa e era o nome que carinhosamente o tratavam em todo lado. Era o pai da Pantera Cor-de-Rosa e ele achava graça a isso. Isto para Claro. pessoas da Agora, minha geração e abaixo da minha geração pode ser uma coisa muito distante de imaginar a importância, a centralidade. enorme. Não havia nada disto. Isto é um Não canal havia nada único, para é, ver. é a única Não passava. possibilidade. Sim, não havia nada destas Sim. coisas na Uau. televisão. Claro, agora, estes desenhos mais comerciais só vinham se nós comêssemos a sopa toda. E o que é que era a Claro. sopa toda? Era antes, passava a sua verdadeira paixão, que eram desenhos vindos da União Soviética, da Europa de Leste, do Japão, do caraças, do Canadá, enfim, tudo coisas que as crianças viam, coisas feitas de cartão, de plasticina, sobre as abstratas. chinesas. Sim, às vezes sem história, até sem narrativa, com música, não sei o quê, e que toda a gente via, e aos poucos e poucos as crianças foram se apaixonando por aquela. E acho, é uma memória coletiva desta Claro que sim. geração, ver desenhos animados polacos, umas coisas sim. que ninguém percebia nada, feitos com lixo, sabe o que eu estou a dizer? Umas cascas de ovos assim, Se calhar também era por Enfim, isso que técnicas, muitos não havia tinham muito diálogos, experimentalismo. porque como havia essa importação e exportação, muitos deles, mesmo Não, aqueles sim, plasticina, Sim, sim, Era assim, era assim experimentalismo, era assim Era para muito garantir essa experimental. transversalidade Claro. também. E ele o que fazia Uau. era dizer: já passa a Pantera Cor-de-Rosa, mas primeiro vejam isto, que Calma é aí. incrível. Exato. E a verdade é que tu olhas 2 vezes, primeiro, é o primeiro estranho, depois entranha. Curadoria, não é? Incrível, Sim. claro. Agora, para além de divulgador destas coisas todas, para muitas gerações de portugueses, ele é uma parte da nossa infância, em boa verdade. Numa altura em que a vida, o mundo, o entretenimento e até a própria televisão nos parecia mais simples, tudo era tudo muito simples, não é? Mais honesto, sei lá, a ideia era tinha qualquer sentido que a coisa estava a acontecer. Claro que é provável que nós achemos isto, porque éramos mais crianças, se calhar as É coisas sempre esse continuam viés. a ter sentido para as pessoas que Mas são havia crianças. uma certa inocência. vá. Havia assim uma coisa, mas se calhar os miúdos também sentem isso em relação Claro, às claro, coisas claro. E deles, sentirão, sim. não? Seguramente, sim. menos preocupação com as audiências, isso também faria Claro, com que claro. a curadoria Claro, fosse absolutamente, absolutamente. honesta. Mas depois aquilo acaba por ser aquela ideia do não, isto é fixe, vejam lá, calma, vejam isto. Leva um bocadinho mais de tempo a ver, mas leva um bocadinho mais de tempo, tem que se Mais pensar tempo, 2 mas vezes. também o tempo era diferente, ou seja, Claro. nós éramos muito mais pacientes também no consumo dessas coisas. Mas a verdade é que ficou alguma coisa. E é uma Fica. até na produção, Claro. Contaminou para outras Houve uma coisas. escola, da sim, geração Claro. atual. Nós tivemos um filme que correu. Claro que este miúdo já não Já é é um miúdo pós. que viu Vasco Granja, mas se calhar é filho de umas pessoas que viram Vasco Granja e tudo isto tem um efeito em borboleta, claro, grande, não é? Na literatura, em tudo. Nós somos as referências. Isto nas referências que nos derem foram coisas que obriga a pensar 2 vezes para perceber o que está a acontecer. Se calhar são umas referências mais fixe. Ele continua a ser uma referência pop, com uma brincadeira nas redes sociais. De vez em quando, não sei se já deram conta dessa história, dão a notícia da morte dele em É brincadeira, verdade. não é? Dizer, morreu o Vasco Granja. Durante muito tempo ainda havia pessoas que diziam: meu Deus, partilhavam inocentemente a achar que É verdade. mataram um homem
para aí umas 10 Até vezes. isso é Às vezes, divertido. tem todos qualquer os anos coisa. fazem esta coisa. É muito Depois giro. começou a ser um culto. Começou, olha, já vi uma das netas no Facebook comentar: meu avô ia morrer de rir com esta Claro. achar imensa graça. E até já vi umas t-shirts incríveis com aquele lettering que dizerem Vasco Granja is not dead. Ótimo. É ótimo. Cancionistas. Mas está, a verdade é que está. Faz hoje 14 anos. Cognac.